Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Hilner e eu estou aqui para te apresentar mais um tema sobre progressões. Eu estou falando aí da progressão geométrica. Acompanhe então comigo o tema da aula de número 25. Objeto de conhecimento, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas por meio da análise, identificação e associação dos termos de uma progressão geométrica, PG, a uma função exponencial. Acompanhe também comigo o detalhamento, progressões geométricas, PG. Então esse é o nosso tema, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos dar início então ao nosso estudo da progressão geométrica. Acompanhe então o nosso tema, que vai abrir aqui a nossa aula, né? Nós estamos falando aí de progressão geométrica. O que essa imagem então tem a ver com progressão geométrica? Venha comigo então entender com a nossa definição. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. A progressão geométrica, mais conhecida aí como PG, uma progressão geométrica é uma sequência de números em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante fixa chamada de razão. Essa definição da progressão geométrica, ela é bem parecida com a da progressão aritmética, né? O que muda, então, é o fator multiplicativo, né? Na progressão aritmética, nós vamos somar um determinado elemento com a razão, né, para obter o outro, né, para obter o posterior. E aqui nós vamos ter, então, a multiplicação. Então é o mesmo raciocínio, só que em vez de adição, nós vamos agora multiplicar. Então nós vamos pegar um termo, multiplicar por uma razão, e aí nós vamos obter o próximo elemento. Vamos ver alguns exemplos, né, falando dessa forma, parece algo complicado, mas acompanhe comigo esses 3 primeiros exemplos, que não é algo tão complicado assim, tá? Então, acompanhe comigo então aí na letra A, por exemplo, nós temos uma sequência, ó, 2, 6, 18, 54 e 162. A princípio, né, parece que não é uma sequência, uma progressão, né, que nós podemos dizer, mas se nós atentarmos, cada elemento posterior, né, a partir do segundo, nada mais é do que o anterior multiplicado pela razão 3, tá? Então esse Q igual a 3, que nós temos aí ao lado, nada mais é do que a razão da progressão geométrica. Então, observe aí, o primeiro elemento dessa sequência é 2. Então, se eu pegar esse 2 e multiplicar por 3, eu tenho o posterior, né, que é exatamente o 6. O 6 multiplicado por 3, nós temos então o nosso próximo elemento, que é o 18, e assim sucessivamente, né? O 54, depois o 162, tá? Então, essa é a progressão geométrica, esse comportamento que é característico aí da progressão geométrica, tá bom? E aí algo interessante acontece, né? Porque, por exemplo, nós temos aí o exemplo da letra B. Se a nossa razão for negativa, por exemplo, aí, ó, Q igual a menos 3, vai acontecer uma coisa curiosa. Olha só, o nosso primeiro elemento aí, ó, dessa sequência é 4 negativo, né? Então, quando eu multiplicar pela razão, menos 3, nós vamos ter uma multiplicação de 2 valores negativos, que resulta, obviamente, num valor positivo. Então, por isso que o segundo elemento aí, ó, é 12 positivo, tá? E fica alternando, né? Vai ser um valor positivo, outro negativo, outro positivo, outro negativo, tá bom? Então, essa é uma característica da multiplicação que também está presente aqui na progressão geométrica. Então, nós temos a sequência aí, menos 4, 12, menos 36, 108, né? E fecha com menos 324. E nós temos alguns elementos aí bem simples também, como é o exemplo aí da letra C, né? 1, 2, 4, 8, 16, uma PG bem simples de razão igual a 2, tá? Onde cada elemento posterior nada mais é do que o anterior multiplicado por 2. Esse aí é um exemplo bem simples, tá bom? Agora vamos para a formalidade, né? Vamos apresentar a PG, né? A progressão geométrica em termos matemáticos. É tudo isso aí, ó. Então o A1 vai ser igual a N vai ser igual a N menos 1, multiplicado com Q
Isso para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais a partir do 2, n maior ou igual a 2. Tudo isso que eu falei está representado por essa simbologia matemática, tá bom? A nossa definição, que nós apresentamos para você no início, tá? Em termos matemáticos é escrito dessa forma, tá? O termo, tá? Que eu quero identificar na progressão, tá bom? Sempre será o AN-1, essa representação do AN-1 é sempre o termo anterior, tá? Quando a gente olha essa simbologia, a gente vai ter que associar, então, ao termo anterior multiplicado por Q, esse Q é a razão, tá bom? Então, A é o primeiro termo da PG e Q é a razão da PG. Quando a gente trabalha com PA, a gente chama a razão de R, né? E agora, quando a gente trabalha com PG, a nossa razão agora vai ser essa letra Q, tá bom? Q de quociente, tá bom? A razão, então, vai ser simbolizado pelo Q. Beleza? Vamos ver, então, como é que é o termo geral da PG. Acompanha aí comigo, ó. O termo geral de uma progressão geométrica, PG, nos permite calcular qualquer termo da sequência, dado o primeiro termo, tá? Chamado aí de A, e a razão Q. Então, o que nós temos aí centralizado é o termo geral. Nós tínhamos, assim como nós temos o termo geral da PA, nós também temos o termo geral da PG. A N igual a A1 multiplicado por Q, aí nós temos o expoente, né? O Q elevado a N-1. Esse N-1, tá? Sempre recomendo para vocês. A gente lembra como termo anterior, tá? Então, se eu estou calculando 5, então o N-1 vai ser 4, tá bom? Sempre pensando dessa forma, N-1 simboliza para a gente o termo anterior, tá bom? E aí embaixo nós temos a legenda, né? A N é o enésimo termo da PG, né? Aquele que eu estou querendo identificar, né? O A é o primeiro termo, né? Muitas vezes simbolizado também como A1, né? Para a gente se orientar, é o primeiro termo. Q é a razão da PG, tá bom? Até um dia desse a gente chamava a razão de R, né? Mas R a gente trata quando é PA. No caso de PG a gente chama de Q, tá bom? E o N é o índice do termo que a gente deseja encontrar, né? Se a gente quiser o 10º termo, então o N vai ser igual a 10. Se a gente quiser o 20º termo, N vai ser igual a 20, tá bom? Então, N é o termo que a gente está querendo, tá bom? Vamos partir agora para os nossos exemplos, vamos praticar um pouco, tá bom? Para a gente se familiarizar cada vez mais com o APG. Olha só, nós vamos então considerar um APG, onde o A1, né, o primeiro termo, ele é igual a 2, e o R é igual a 3, ou seja, a razão é igual a 3. Mas claro, né, que eu acabei de mencionar isso, nós falamos em R quando nossa progressão é aritmética, tá? Como a gente está falando aí em PG, foi mencionado aqui PG, então a gente vai chamar então a razão de Q, tá bom? Vamos substituir então nas nossas mentes aí o R pelo Q, tá bom? Nós vamos então determinar o A5, tá bom? O quinto elemento da sequência, né, da progressão. Se eu quero buscar o A5, significa então que o nosso N é igual a 5, tá? E é claro que a gente utiliza aí o termo geral, tá? Então tudo isso aqui, ó, é a utilização do termo geral. Vamos escrever então esse termo geral aqui para a gente ter uma referência, tá bom? Então vai ser AN igual a A1 multiplicado por Q elevado a N-1, ou seja, termo anterior, né? N-1, tá? Esse aí é o termo geral. Observando então o que nós identificamos, né? O N vai ser igual a 5, ó. Então a gente escreve assim, ó. A5, que é o que nós estamos indo atrás, né? Vai ser igual a A1 multiplicado por Q, N, que é o 5, menos 1. Tá? É por isso, então, que aqui, ó, na nossa resolução, né? Tá desse jeito, ó. A5 igual a 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1.
tá bom? Sem queimar as etapas, a gente está então escrevendo a partir do termo geral, identificando aqui os nossos elementos, né, para poder chegar nessa resolução aí da nossa cartela, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Estamos em busca do A5. Quem é o A1? O A1 a gente busca lá no enunciado, ó. O A1 foi dito aqui, ó. O A1 é igual a 2, tá? Então, se ele é 2, a gente substitui o A1 por 2. Tá? O que? Quem é o que do enunciado que a gente viu, né? Que é igual a 3. Então aqui nós vamos escrever 3 elevado a 5 menos 1. Eu já posso colocar aqui o resultado direto, né? De 5 menos 1, 4. Tá? E aí a gente pode conferir agora aqui, ó, na segunda linha da nossa resolução, tá? A5 igual a 2 vezes 3 elevado à quarta potência, tá bom? E aqui daqui para frente vai ser igual ao que nós colocamos aqui na nossa cartela, tá bom? A resolução segue normalmente. Olha só, A5 vai ser igual a 2 vezes 81, e aí eu não preciso explicar, né? Mas vou explicar assim mesmo. Por que é 81? Porque 3 elevado à quarta é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81, tá? E aí, para fechar, né? O nosso A5 é igual a 2 vezes 81, que é igual a 162, tá bom? Então, essa resolução que eu escrevi aí no meio é mais detalhado, né, do que nós colocamos aqui na nossa cartela, mas segue exatamente o padrão aí da resolução, tá bom? Apenas acompanhe aí todos os detalhes para se chegar a esse resultado aí do A5 igual a 162, tá bom? Agora com todos os detalhes aí para você anotar no seu caderno, tá bom? Então é assim que a gente determina, então, um elemento, né, um termo da sequência da progressão geométrica, conhecendo aí o nosso primeiro termo, conhecendo aí a nossa razão e aquele elemento, né, que a gente quer identificar, que nesse caso aí foi o A5, né, o quinto elemento da sequência. Beleza? Vamos dar sequência aí, porque nós temos mais assuntos para falar aí, quando o nosso assunto é progressão geométrica. Por exemplo, a classificação, né? As progressões geométricas podem ser classificadas em crescentes, tá? São as PGs em que cada termo é maior que o anterior. Isso pode ocorrer de duas maneiras. Quando nós temos aí termos positivos, né, quando a PG tem todos os termos positivos, ou quando a PG tem todos os termos negativos. Ou seja, a razão é quem diz se a nossa PG vai ser crescente ou não, né? Então, quando ele é positivo, a nossa razão vai ser maior do que zero, tá? E vai ter termos negativos quando a razão for entre 0 e 1, tá? Temos mais classificação aí, acompanhe comigo. Veja aí o 2, ó. Pode ser finita ou infinita, tá? Uma PG é finita se possui um número finito de termos, ou seja, possui um final, né? E infinita, lógico, se possui um número infinito de termos, né? Temos termos aí infinitos. E por último, nós temos aí também a PG constante, tá bom? Se todos os seus termos forem iguais, tá? Nesse caso, a razão da PG é igual a 1, pois cada termo é igual ao anterior. Então, se eu tiver aí uma PG onde todos os elementos são formados por um único valor, tá? Então é lógico que ele é constante, a PG, então tem razão igual a 1, tá bom? São três características interessantes aí da PG, tá bom? Vamos ver mais exemplos, acompanhe o nosso próximo exemplo, tá bom? A gente vai utilizar aí o que nós aprendemos, tá? Para responder então a nossa questão aí da PG, tá? Olha só. Essa resolução aqui nós já fizemos, né? O A5.
Mas vamos supor que nós quiséssemos aí calcular o A10, por exemplo, o 10º termo, tá? Com os mesmos elementos aqui, ó. A razão igual a 3 e o A1 igual a 2. Então, nós não teríamos grandes dificuldades, porque para calcular o A10, nós íamos continuar com o 2, né, sendo A1, 3 elevado a 10 menos 1. Então, o A10 seria, então, aí, 2 vezes 3 elevado a 9, tá? O nosso A10 vai ser, então, 2 vezes 3 elevado a 9 potência. Eu fiz o cálculo aqui anteriormente, né? Eu sei que ele é 19.683, tá? Eu calculei anteriormente. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 2. A gente vai, então, ter o 10º termo dessa PG, sendo o 39.366, tá bom? Isso é só um exemplo para quando nós temos aí valores grandes, né? Se a gente quisesse obter, por exemplo, o 10º elemento, a gente pega aí, então, os mesmos termos, né? O A1 e a razão, a gente pode calcular o 10º termo também e obter o seu valor, tá bom? Utilizando aí o nosso termo geral da PG. Beleza? Então, só um exemplo adicional aí para a gente calcular, então, um determinado elemento da nossa progressão geométrica. Beleza? Temos mais exemplos, mas antes eu quero te apresentar um vídeo. Acompanhe o nosso vídeo. Aplicações da progressão geométrica. As progressões geométricas têm diversas aplicações práticas em várias áreas do conhecimento. Vamos conhecer algumas delas? Depreciação de bens. A perda de valor de um ativo ao longo do tempo pode ser modelada por uma progressão geométrica decrescente. Crescimento populacional. O crescimento de populações, como bactérias, em condições ideais, segue uma progressão geométrica, onde o número de indivíduos dobra em intervalos regulares. Parcelas de financiamento. Em alguns sistemas de amortização, as parcelas podem seguir uma progressão geométrica, especialmente em casos de correção monetária. Escalas musicais. A frequência das notas em uma escala musical segue uma progressão geométrica, onde a razão é baseada na frequência fundamental. Sim, muito bem. Então você viu aí algumas aplicações da PG, né? E outra aplicação da nossa PG é justamente a concha que abriu aqui a nossa aula, né? A sequência ali das cavidades da concha estão todas em progressão geométrica, tá bom? Bora ver então mais exemplos aplicados aí à nossa PG, acompanhe comigo. Então nós temos aí mais um exemplo, né? Uma progressão geométrica, que nós temos os termos aí, o primeiro, né, que equivale a 4, a razão é igual a 3, e nós vamos em busca do 8º termo da PG. Então todos os elementos necessários para se obter o 8º termo estão aí, né? Vamos apenas identificá-los, tá? Então tá aqui o nosso primeiro termo, né? O nosso A1 vai ser igual a 4. A nossa razão, que a gente conhece agora como Q, ele é igual a 3, tá? E nós vamos em busca, então, do A8. É ele que nós vamos buscar, aí, o 8º termo da PG, tá? Então, a gente vai começar com o nosso termo geral, tá? Vou escrever aqui porque é importante que você memorize o termo geral de uma PG, tá? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Qual vai ser então o valor do nosso N, tá? O nosso N, vou escrever aqui do lado, se a gente quer o 8º termo,
então o nosso N é igual a 8, tá? Então vamos lá, estamos em busca então do A8, né? Então vai ser A1 vezes Q elevado a 8 menos 1, ok? Estamos em busca do A8. Quem é o A1? Está aqui ele, ó. A1 é igual a 4. 4 vezes o valor de Q, que está bem aqui. O nosso Q é igual a 3. 3 elevado a 8 menos 1, ou seja, 3 elevado a sétima potência. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente continuar a nossa conta? Vamos lá, na linha de baixo, A8 vai ser então 4 vezes 3 elevado à sétima potência, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, claro que eu já calculei. 3 elevado à sétima potência é 2187, tá? Então, para finalizar, basta pegar esse valor e multiplicar por 4. Esse valor multiplicado por 4 é 8.748. E aí nós fechamos, então, encontramos aí o nosso oitavo termo. O oitavo termo vai ser 8.748, tá bom? Então, deixa eu na tela um pouquinho para você terminar de anotar aí todos os detalhes para se encontrar o oitavo termo da PG. Beleza? Então, esse primeiro passo que nós estamos dando aqui juntos, né, é conhecer o termo geral, tá bom? E saber aplicar o nosso termo geral, tá bom? Identificando aí os elementos principais, né? O primeiro termo, a razão e o valor do nosso N, que é primordial para a gente obter aí, então, o nosso termo da sequência, tá bom? Agora que você está cada vez mais familiarizado com a PG, vamos para mais um exemplo, acompanhe comigo aí na tela, olha só. Vamos calcular a razão da seguinte PG. Então, ele já está afirmando para a gente que estamos diante de uma PG. E a sequência que ele está falando aí, ó, é essa de 128, 32, 8 e 2. Tá? Então, uma sequência bem curta, só 4 elementos. Se a gente quisesse aí identificar o primeiro termo, o último termo, a gente teria facilidade também, né? Mas o comando da questão quer que a gente obtenha apenas a sua razão, ou seja, saber quem é o valor Q, tá bom? Se a gente tivesse diante de uma PA, era só pegar qualquer termo a partir do segundo, né? E subtrair com o termo anterior, né? Mas isso se nós estivéssemos falando da PA, da progressão aritmética. Como nós estamos falando aqui em PG, a gente tem que mudar a nossa operação. Então, a gente vai ter que pegar o nosso elemento, né, a partir do segundo, tá bom? E dividir com o termo anterior, tá? Então, a gente tem que dividir, então, pelo termo anterior para saber, então, qual é o valor da sua razão, né? Já que a gente está percebendo que os elementos estão numa decrescente, né? O próximo termo, ele não é maior do que o anterior, ele é justamente menor, tá? Então a gente tem uma condição que nós mencionamos ainda há pouco, né? Que faz com que ele seja aí decrescente, tá bom? Então olha só, para a gente obter isso, a partir do segundo, ó, 32 dividido pelo anterior, 128, tem que ser igual ao 8 dividido por 32, tá? Que tem que ser a mesma coisa do que 2 dividido por 8, tá bom? É claro que isso aqui vai dar 1/4, tá? Ou seja, a nossa razão, o Q, né, que nós estávamos buscando, ele é igual a 1/4, tá?
Se a nossa sequência tivesse aí começado com 2, 8, 32 e aí chegamos em 128, aí a nossa razão não seria 1/4, seria na verdade 4, né? Porque ele estaria numa crescente, então cada elemento posterior seria maior do que o anterior, então a razão seria 4. Como os nossos elementos estão decrescendo, tá? Significa então que a nossa razão está entre, lembra que a gente viu isso numa cartela? Ó? A nossa razão está entre 0 e 1. Né? Pertence nesse intervalo aí. Ó. 1/4 está exatamente dentro desse intervalo aí, por isso que ele é decrescente. Interessante, né? É um comportamento que ocorre quando a nossa razão ela está, então, dentro desse intervalo entre 0 e 1, tá bom? A PG, ela traz para a gente aí alguns comportamentos interessantes, tá bom? Esse é só um dos exemplos que a gente pode mencionar, tá ok? Vamos, então, para o nosso próximo exemplo, que eu quero te mostrar aí mais peculiaridades envolvendo a PG. Acompanha aí comigo. Então, nós temos aí, ó, que determinar o valor de x para que essa sequência aí, ó, que começa com 3, termina com 48, né? Tem um elemento ali no meio, que é o x, para que ela seja, então, uma PG. Como é que a gente vai calcular, então, esse x aí para que ela seja uma PG? Olha, partindo do mesmo raciocínio aí que nós fizemos no exemplo anterior, o x, que é esse termo central aqui, ó, o x dividido com o anterior a ele, ó, que é o 3, ele tem que ser exatamente igual ao 48 dividido por x, tá? Resolvendo, então, essa equivalência aí, a gente vai obter, então, o valor de x, tá? Para que ele seja aí uma PG. Como é que a gente resolve isso? Aplicando aqui, né, produto dos meios pelos extremos, x vezes x é igual a 3 vezes 48, x vezes x vai dar x ao quadrado, e 3 vezes 48 vai dar 144, ou seja, x vai ser igual a raiz de 144, que é igual a 12, tá? Então, o valor desse x, para que ele seja uma PG, tem que ser igual a 12, tá? Porque aí a nossa sequência vai ser 3, 12 e 48. E aí sim a gente vai ter uma PG com razão igual a 4. Tá? Dessa forma, então, a gente obtém o valor de x e a gente confere, né, para ver se realmente ele se comporta como uma PG, né? Uma progressão geométrica. Tá certo? A gente tem um tempinho ainda para finalizar a nossa aula. Vamos então fazer uma pequena revisão, vamos revisitar aqui as nossas cartelas para a gente ver aí tanto a definição como os nossos exemplos que foram resolvidos aí na nossa aula. Então acompanhe comigo o nosso pontapé inicial aqui da nossa aula 25. Nós estamos falando aí de progressão geométrica, né? Falamos que ele é bem parecido com a progressão geométrica, o que muda aí é o fator multiplicativo, né? Que nós chamamos aí de razão, né, que na progressão aritmética era feito soma, né, e agora nós temos a multiplicação. Falamos também do termo geral, apresentamos aí os seus elementos do termo geral, né, e aplicamos também alguns exemplos, tá? Assim também como nós vimos a classificação. Olha aí, vimos a classificação, né, quando ele é crescente, né, que foi a primeira situação aí da classificação, né? Vimos quando ela é finita ou infinita e também quando ela é constante. Fora isso, né, vimos aqui alguns exemplos para calcular os nossos elementos a partir do termo geral. Um dos nossos exemplos a gente calculou então aí o quinto termo, né, a partir aí
de uma razão igual a 3 e o primeiro elemento igual a 4. Né? Foram um dos exemplos que nós vimos aqui da aplicação do termo geral de uma PG, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula, então era isso que eu tinha para apresentar para você. Tá? Espero que você tenha compreendido tudo. Chegamos ao fim da nossa aula.